Olá, o meu nome é Pedro Antunes e vou apresentar o projeto do qual resultou através do desafio Mobilidade na cidade de Lisboa com base de dados, com base em dados de telemóveis. Pronto, no fundo resultou nesta dashboard que faz o funciona como uma ferramenta para trabalhar os dados fornecidos. Um, no fundo, nós para chegar a este passo passamos por vários processos. Começamos por analisar outros projetos, fizemos ainda uma análise de dados, dos dados dos conjuntos que tínhamos, fizemos também uma análise através do Talent para perceber se teríamos características um, eh, específicas nos dados que pudessem ser encontradas antes de fazer o tratamento dos dados. Depois procedemos ao tratamento de dados e, por fim, trabalhamos a dashboard com esses dados tratados e é isso que nós iremos apresentar hoje e explicar de que forma um utilizador pode trabalhar esta dashboard de forma a encontrar eh, os padrões da mobilidade em Lisboa. Pronto, os conjuntos que nós trabalhamos conjuntos esses que nos foram fornecidos no desafio foram os conjuntos 2, 4, 7 e 8, que dizem respeito, os conjuntos 2 e 4 dizem respeito aos dados provenientes da Vodafone, através de, que resulta no fundo nesta janela que temos aqui, com as entradas e saídas dos principais eixos de Lisboa, em 2021 e 2022. Temos também o conjunto 7 que diz respeito aos dados da Waze, e finalmente o conjunto 2 que dizem respeito aos dados da ML. Pronto. Por fim, vamos começar então a apresentar cada uma destas janelas. Nesta janela aqui, como no fundo o título indica, nós temos as entradas e saídas dos principais eixos. Estes eixos são 11. Então nós podemos encontrar o nome desses eixos aqui a partir do filtro, a ponto 25 de Abril, a ponto Vasco da Gama e pronto, uma série deles. Além disso, nós conseguimos fazer uma filtragem a partir da hora, dia e mês e minuto também. Como no desafio, o principal objetivo seria então encontrar padrões dentro do horário das 8 às 10 e das 7 e das 5 às 7 nós vamos focar um bocadinho nesses pontos. De facto, aqui, portanto, no horário das 8 às 10, o eixo que em 2021 se demonstra com mais entradas e saídas é o eixo 4, que corresponde ao N117, e aquele que apresenta menos é o eixo 9, que diz respeito à A1. Contudo, podemos verificar que não existe grande relevância ou grande eixo de comparação com os dados de 2022. Aqui em 2022 o eixo que teve mais entradas e saídas foi o eixo 7, que corresponde à calçada de Carris, e aquele que teve menos foi o eixo 2, que responde à marginal. Uma das justificações para isto poderá ser o facto de os dados de 2021 apenas serem dados referentes ao mês de 9 a 12. Contudo, poderemos já apontar estes eixos como dos principais eixos para para um possível congestionamento. Pronto, de seguida, como é que nós podemos comprovar isso? O utilizador poderá a partir destes filtros, tentar perceber se realmente aqueles eixos identificados anteriormente se tem realmente uma média de comprimento de congestionamento ou uma média de atraso de congestionamento nas ruas indicadas na janela anterior. Poderá fazer isso através deste filtro, ou então, caso queira procurar em específico, por exemplo, o N117, poderá escrever aqui. Pronto, temos aqui o eixo em si, então o utilizador no fundo terá de escolher aquela rua que será a mais indicada, a que tenha mais dúvida em si, no fundo procurando identificar aqueles padrões que, que,
resultam da, da análise dos dados, pode também utilizar a localidade, poderá também utilizar a rua seguinte, que diz respeito no fundo, à rua que está ligada à rua principal e onde termina essa rua principal, e ainda, como sempre, o ano, mês, dia e hora. Aqui nós identificamos, eu utilizei aqui a hora das 5 às 7, no entanto, o utilizador depois um, poderá mudar essa hora. E o que é que nós podemos verificar do gráfico? É que a Ponta Vasco da Gama apresenta uma média de comprimento de congestionamento superior a todas as outras ruas. Além disso, um, ou melhor, apesar de tudo, a que apresentou o máximo até hoje de comprimento de congestionamento é a IC17 no Cril. Ainda assim, o, a nível de atraso, aquelas ruas onde sofreram mais atraso foi a IC17, novamente o Cril, a A1, a A5 e a segunda circular. Uh, Apesar de tudo, também podemos identificar aqui onde houve o máximo atraso até hoje, que foi na IP7, no eixo norte-sul. Além disso, nós podemos identificar também aqui o nível de gravidade de determinada rua. Isto resulta, no fundo, da média dos níveis de gravidades que essa rua foi apresentando. Por exemplo, se quisermos aqui para a Ponte Vasco da Gama, o nível de gravidade é de 2,65, não é muito significativo, apesar de ter esta média, já teve um máximo de 5 no nível de gravidade. Este nível de gravidade, o seu máximo também é 5, vai de 0 a 5. Pronto, e no fundo será isso que poderemos encontrar a partir dessa janela. Ainda a partir da janela do ML, podemos identificar as principais restrições, ou melhor, podemos identificar as restrições que cada rua teve e os seus motivos. Podemos ainda perceber quais é que são os tipos de restrições que mais temos. É o estreitamento de via, de seguida o estacionamento. Se nós quisermos identificar em ruas específicas o tipo de restrição que existiu ou o motivo, nós podemos neste gráfico aumentar e tentar perceber quais é que foram esses tipos de restrições, quantas vezes aconteceram, a sua percentagem. Além disso, pronto, temos como costume ah, os filtros a partir da morada. O utilizador poderá isto também para encontrar padrões, nomeadamente a partir daquilo que nós fomos falando anteriormente. Por exemplo, novamente a Ponto Vasco da Gama. Uh, Pronto, aqui por exemplo, temos aqui o Centro Comercial Vasco da Gama, poderá também ser o centro de interesse para o utilizador, ou a Avenida Dom Vasco da Gama. Pronto, no fundo, poderá o utilizador procurar essas ruas de maneira a encontrar padrões relativamente à mobilidade em Lisboa. E pronto, terminamos assim a nossa apresentação daquilo que é a dashboard por nós trabalhada, um, e da qual o utilizador poderá então retirar os padrões relativamente à mobilidade na cidade de Lisboa.